Juízes capítulo 11, versículo 1 ao 11. Juízes capítulo 11, versículos 1 ao 11. Se você está sem Bíblia ou está com dificuldade de encontrar, para nós não perdermos tempo e você não perder o fio da meada, o texto vai estar no telão. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Jefté, um gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade. Versículo 2. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Versículo 3. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Preste muito bem atenção. A Bíblia não coloca nada, não inspirou, o Espírito Santo não inspirou os homens de Deus a escreverem na Bíblia por um acaso. Tudo que está escrito na Bíblia, até um ponto ou uma vírgula, tem um significado. Por isso que Jesus vai dizer: ai daquele que acrescentar ou tirar um ponto ou uma vírgula. Isso está escrito na Bíblia. Então, a Bíblia faz questão de dizer que os homens que se uniram a Jefté, Jefté que foi rejeitado pelos seus irmãos, Jefté que foi rejeitado pelos governantes da época, Jefté que sofreu a rejeição, quais foram os tipos de pessoas que se uniram a Jefté? Foram homens vadios. Preste muito bem atenção no texto. A Bíblia diz assim no versículo 3: então Jefté fugiu dos seus irmãos e estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Preste muito bem atenção que a Bíblia não diz que foi um grupo de líderes, não foi um grupo de executivos, não foi um grupo de pastores, não foi um grupo de doutores, não foi um grupo de homens muito estudados, de homens muito bem decididos na vida que o seguia, que passou a seguir Jefté. Não, foi um bando de vadios, uniu-se a ele e o seguia. Versículo 4. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Versículo 6. Venham, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Ou seja, eles não negaram que rejeitaram Jefté. Eles não negaram que expulsaram Jefté. Eles estão dizendo: apesar de ter expulsado você, apesar de ter rejeitado você, apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venham combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Uau! O rejeitado agora vai liderar aqueles que o rejeitaram. Olha aqui, o rejeitado, aquele que foi expulso, agora não só vai defender, como vai liderar, vai chefiar aqueles que os apedrejaram, aqueles que o acusaram, aqueles que o rejeitaram. Versículo 9. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Feche os seus olhos mais uma vez. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Deus, fala comigo nesta noite.
Diga a Deus: não deixe eu sair deste lugar do mesmo jeito que eu entrei. Senhor, eu quero sair daqui. Diga, Senhor, eu quero sair daqui voando. Eu quero sair daqui cuspindo fogo. Eu quero sair daqui melhor do que entrei. Eu quero sair daqui dando volta por cima. Eu quero sair daqui glorificando e exaltando o teu santo nome. Eu quero sair daqui mais parecido contigo. Eu quero sair daqui mais íntimo do Senhor. Diga: Senhor, eu vim aqui te adorar. Eu vim aqui te encontrar. Eu vim aqui me colocar na tua presença. Ah, meus irmãos, é impossível quando nós nos aproximamos de Deus de todo o coração, com o coração contrito e quebrantado, é impossível retornarmos, sairmos da presença dele do mesmo jeito. Deus está mudando você, Deus está trabalhando a seu favor, Deus está mexendo nas suas estruturas, Ele sabe o que está fazendo, e quando você chegar em casa, você vai encontrar um outro ambiente. Ouça isso que eu estou falando. Ou tem alguém que saiu de casa discutindo com alguém que ficou lá, o marido, os filhos, revoltado, a pressão subiu. Mas quando você voltar hoje, é hoje, meu irmão, é hoje, minha irmã, quando você voltar, a tua casa será um verdadeiro pedacinho dos céus. Quando você voltar, Jesus já vai estar lá, o príncipe da paz já vai estar lá. Aleluia, diga glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha aqui, preste muito bem atenção. Muitos sistemas no mundo criam normas e critérios para você se enquadrar e ser aceito por eles. Se você não se enquadrar, eles rejeitam, discriminam e desprezam. Ainda que você seja um talentoso profissional, ainda que você seja um bom pai de família, ainda que você seja um expoente de inteligência, os sistemas querem sempre estabelecer normas para que você seja aceito. Muitas pessoas são excluídas, perdem a esperança, desistem de lutar por causa dos preconceitos, sentem-se diferenciadas e rejeitadas. Porém, foi exatamente esta diferença, a credencial que Jefté teve para dar certo. Quando você se sentir rejeitado, porque você não compactua com o pecado. Quando você for rejeitado, porque você não compactua com discriminação, com preconceito. Quando você for rejeitado, por você não aceitar uma fofoca. Quando você não for aceito, quando você for rejeitado por uma roda de escarnecedores, não entre em depressão, porque você é uma pessoa diferenciada. Você não faz parte da multidão. A Bíblia diz que os muitos são chamados e poucos escolhidos. Ah, você faz parte dos poucos. Você faz parte daqueles que são diferentes. E Jefté era diferente. Jefté era um cara diferenciado. E foi essa diferença que fez ele dar certo. Aleluia, diga glória a Deus. A diferença fez Jefté dar certo. Preste muito bem atenção, meus irmãos. Ele foi excluído por não fazer parte da maioria. E quando os anciãos de Israel vieram para ele, para colocá-lo por cabeça, ele indagou no versículo 7. Vocês não me rejeitaram? Vocês não me expulsaram? Vocês não me expulsaram do meio da nação, do meu povo? Os anciãos disseram para Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti, porque tu és diferente. As pessoas vão te procurar, não é porque você é igual à multidão. As pessoas vão te procurar porque você é diferente. Preste muito bem atenção. Quando o sistema rui, os métodos, as estratégias, os planos, os projetos, ideologias também ruem com ele. É assim na política e em toda instituição. A solução vem sempre de fora, com ideias diferentes, com propostas diferentes, com mudanças, com princípios mais consistentes, fortes, verdadeiros e aplicáveis. Ouça, eu terminei a semana passada dizendo assim: quando Israel ruiu, foram chamar Jefté, o rejeitado. Quando o sistema de Israel ruiu, foram chamar Jefté, o rejeitado. Preste muito bem atenção. Quando o faraó começou a se preocupar com a fome, mandou buscar José, o prisioneiro.
Quando Saul estava perdendo a batalha para Golias, lá vem Davi, o menino. São os diferentes que dão certo, são os diferentes que trazem a esperança, são os diferentes que têm uma palavra de vitória, são os diferentes que têm uma solução para aquela empresa. Ei, preste muito bem atenção. Você está naquela empresa, tem um problema lá que ninguém consegue resolver. Você é diferente, você tem uma saída que ninguém tem, você tem Deus dentro de você, e Deus tem a solução daquele problema. Vai para cima, não recua. Diga: eu tenho a solução. Faça isso e comece a falar, comece a escrever, comece a digitar, que Deus vai te usar e o nome dele será glorificado, e você será muito bem pago por isso. Preste bem atenção, você será muito bem pago por isso. Não fique nessa: não é nada não, não é nada não, eu gosto de ajudar. Não, na empresa é dinheiro. Na empresa é dinheiro, preste atenção. Lá o que funciona é dinheiro. Se você der prejuízo, vão pegar no seu pé. Se você não der resultado, vão mandar você embora. Na hora que Deus te der saídas e soluções, pode cobrar por isso, que é Deus que está te dando, e você é dizimista, ofertante, e você está aprendendo na casa do Senhor. Quem está me entendendo diz amém? Entendeu? Olha aqui, eu quero que você entenda isso aqui. Todo mundo pode te jogar para fora. O sistema e o mundo pode desaprovar você, por você ser diferente. Mas Deus põe você para dentro no momento dele. Você dá certo. Diga: eu dou certo. Diga: onde eu coloco a minha mão, vai dar certo em nome de Jesus. Você crê? Diga glória a Deus. Creia nisso, meu irmão. Primeira coisa que eu quero que você aprenda, anote aí. A rejeição pode gerar distorções. A rejeição pode gerar distorções. Essas distorções podem se construir em empecilho para que o caráter e a personalidade se desenvolva da maneira que Deus planejou. Deus tem um plano para todos nós. Todos nós. E a Bíblia diz que os planos de Deus são planos de paz, de nos fazer prosperar, de não causar danos. É um plano de futuro que nos dá esperança. Esse é o plano de Deus. O que Satanás, que é o opositor de Deus, vai fazer? Ele vai gerar situações e circunstâncias adversas para que os planos de Deus não se estabeleçam na sua vida. É simples, gente, você entender isso. Quando a gente entende isso, a gente não fica discutindo mais com o nosso cônjuge. Quando a gente discute, a gente entende isso, a gente não rompe mais amizades. Porque tanto Satanás quer se opor aos planos de Deus para a minha vida, como ele quer se opor aos planos de Deus na vida do Paulo para a vida dele. Então Satanás sabe, Isaac e Paulo juntos vão longe. Isaac e Osni juntos vão longe. Isaac e Márcio e Mateus e Aldo e Jaqueline e Rafael, Isaac e Jessé, Isaac e Antônio, Isaac e Jean, Isaac e pastor Andréia, Isaac e pastor Wagner, Isaac e a igreja Vida Triunfante, Isaac e a família Vida Triunfante, eles vão longe. Então eu vou ter que me opor aos planos de Deus para a vida deles, e cada um vai para um lado, e sozinho eles são fracos, sozinho eles são presas fáceis para mim. Então Satanás vai colocar picuinha entre o povo, para que os planos de Deus não se cumpram. Acorda, gente. Acorda. Eu vejo pessoas tão talentosas. Eu vejo pessoas com potencial fora do comum. É fora do comum. Mas elas não receberam essa revelação ainda. E elas não acham, elas esquecem do mundo espiritual, e elas começam a lutar com as pessoas. Elas lutam contra os líderes, elas lutam contra os patrões, elas lutam contra os encarregados, elas lutam contra o vizinho, elas lutam contra o seu cônjuge, elas ficam brigando, elas ficam criando inimizade. E ela tem talento, ela tem potencial, mas ela não chega a lugar nenhum, porque não tiveram essa visão. Preste muito bem atenção. Satanás, ele vai querer usar a rejeição para impedir os planos de Deus sobre a tua vida. A rejeição é um desses elementos geradores de complexos interiores. Os complexos são estruturas psicológicas que não somente modelam o comportamento, mas também determinam as esperanças e expectativas das pessoas. Jefté
sofreu um golpe, um grande golpe. Jefté sofreu um grande golpe, um golpe desses tipo de preconceituoso. Logo em tenra idade, ele foi rejeitado. Quando ele foi crescendo, os irmãos olharam para ele e falaram: espera aí, a sua mãe é uma prostituta, você não vai ter parte da nossa herança. E expulsaram Jefté. Jefté era o cara que tinha tudo para dar errado. Se ele absorvesse a rejeição, se ele entrasse em depressão, se ele ficasse se lamentando, esse cara, talvez a história dele seria totalmente diferente na Bíblia Sagrada. Mas Jefté, ele soube se posicionar. Jefté, ele pensou, ele disse: o problema não são meus irmãos, não foi o meu pai, o problema não foi a minha mãe, o problema é espiritual. E se é espiritual, eu vou lutar com as armas espirituais. Se é espiritual, eu vou buscar a habilidade dos céus. Se é espiritual, eu não vou desistir da minha vitória. Se é espiritual, eu não vou brigar com os meus irmãos por causa de herança. Se é espiritual, eu não vou para a justiça por causa de herança. Se é espiritual, eu vou continuar tocando a minha vida, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando a Deus, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar estudando, eu vou continuar me arrumando. Se é espiritual, eu vou caminhando rumo à minha vitória. É isso que nós precisamos entender. Quantos sofrem uma carga de complexos tão pesada que não conseguem prosseguir nos passos da vida? Quantas pessoas? Quantos já não desistiram? Quantos não desistiram, mas convivem com um sentimento distorcido de maldade e revolta? Quantas pessoas revoltadas, amargas, porque foram rejeitadas, porque foram deixadas para trás? É esse conjunto de preconceitos, sensações e sentimentos que movimentam uma grande massa nesse mundo, irmãos. A grande massa não vence na vida, a grande massa não dá certo, a grande massa não dá a volta por cima, porque ficam presos nesses sentimentos. Neles, muitos perambulam pelos labirintos das emoções negativas e seguem decisões sem saber onde chegar. Esses complexos têm sido a maior causa de problemas sociais, espirituais na história humana. Quantas pessoas na igreja, vamos falar do nosso mundo, começam e não terminam? Quantas pessoas no nosso meio não sabem o que querem? Uma hora está na dança, outra hora quer estar em outro departamento, outra hora desiste daquele departamento e quer ir para outro, outra hora está nessa igreja, e essa igreja é uma maravilha, glória a Deus e aleluia, pastor Isaac é o céu, e daqui a pouco não presta mais, vira um demônio, vai para outro lugar, e daqui a pouco aquele lugar é maravilhoso, daqui a pouco não serve mais, e não para em lugar nenhum, e não chega a nenhum lugar. Pessoas indecisas. Nós precisamos saber o que queremos da vida. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Nós precisamos saber os planos de Deus ao nosso respeito. Nós precisamos saber que o caráter de Deus é imutável. Nós precisamos saber que Deus é eterno. Deus não nos chamou para viver um tempo de vitória. Deus não nos chamou e não nos criou para vivermos um tempo de conquista. Não, nós somos conquistadores. Nós somos instrumentos de milagre. E nós temos tudo para dar certo. Aleluia, aleluia. Pessoas que criam resistências ao próprio Deus, ao autor da vida, e perdem completamente a esperança nele. Quantas pessoas criaram já resistências a Deus? Agora também eu não vou mais à igreja, agora eu não quero mais oração, agora eu não quero mais visita de pastor, eu não quero mais ajuda de ninguém, deixa eu. Não crie resistência. O problema não é com você, o problema não é Deus, o problema chama-se Satanás. Ele é o opositor da nossa vitória, ele é o opositor da nossa conquista, ele é o opositor do nosso milagre. Mas a Bíblia diz, aleluia, diga glória a Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus que está em nós, que habita em nós, ele é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Ele pode se opor, mas se eu estiver com Deus, eu terei vitória. Aleluia. Eu terei vitória. Aleluia, aleluia.
Filipenses 4, versículo 4 a 7 diz: alegre-se de vez em quando. Olha aqui, Filipenses 4, versículo 4 a 7. Alegre-se sempre no Senhor. Não é? Eu tenho momentos gratificantes com os irmãos. A gente tem comunhão. A gente vai para o churrasco. A gente viaja. Estou esperando o Hércules pagar uma churrascaria. Estou esperando o Osni me convidar na casa dele de novo. A gente se alegra, a gente tem comunhão. É assim ou não é? Glória a Deus. Mas a nossa alegria verdadeira está quem? No Senhor. Alegre-se. Agora preste atenção. É no Senhor, gente, mas é de vez em quando. Não? Como que está aí na sua Bíblia? Alegre-se. Ué, não é só no ano... Não, a previsão diz que o ano de 2020 vai ser muito difícil. Vai vir a Covid e você não vai dar certo. Então fique triste e depressivo. Quem vai acreditar nisso? Alegre-se. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, com Covid ou sem Covid, com câncer ou sem câncer, com marido ou sem marido, com emprego ou sem emprego. Aleluia, fechando a igreja ou abrindo a igreja. Alegre-se. Alegre-se no Senhor. Eterno, tudo que Deus faz é para sempre. Aleluia. Alegre-se sempre no Senhor. E Paulo fala o seguinte: novamente direi, porque é difícil o povo acreditar nisso. Irmãos, é mais fácil, parece, que a gente acreditar no negativo. Se chegasse o pastor e falasse aqui assim, que tem pastor assim, para baixo, tem pastor negativo. Tá difícil. O desemprego está aumentando. Jesus disse que nos finais do tempo a iniquidade aumentaria. Não confie em ninguém, viu? Essa sua menina, fica de olho nela, hein? Que essa Bruna aí, eu já vi ela saindo da escola. E isso é cara de sonsa. Esse aqui, já aprontou, não sei o quê. A gente fala, olha, ele tem razão. Ele tem razão. Mas quando a gente fala alegre-se sempre, cara, sorria. Não deixa a máscara roubar o seu sorriso. Não deixa a máscara roubar o seu sorriso. Sorria, sorria, sorria com seus olhos, sorria com a sua mão, sorria com o seu corpo, aleluia. Alegre-se no Senhor. Aí o apóstolo diz assim: novamente direi, gente, pelo amor de Deus, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Não tem mais cara feia não. Vocês são um poço infinito de amor. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Lá na empresa, lá na vizinhança, lá em casa, lá no hospital, lá no trânsito, em todos os lugares, todos têm que conhecer que vocês sabem que você é um poço infinito de amor. Perto, sabe por quê, gente? Perto está o Senhor. Pastor Isaac não está lá na empresa, mas o Senhor está. O discipulador não está lá em casa, mas o Senhor está. Perto está o Senhor. Ah, pastor, está na UTI. Ninguém pode entrar lá, nem a esposa. Está em isolamento total. Mas perto está o Senhor está lá. O Senhor está lá, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? E aí o apóstolo diz: ei, gente, não dê tempo, não perca tempo com ansiedade. Não andem ansiosos por coisa... Não, pastor, mas o que o senhor não sabe, meu problema é muito difícil, o senhor não está entendendo, o senhor é muito frio e calculista. Não. A Bíblia diz que eu não devo andar ansioso por coisa alguma. Mas a Bíblia tem uma vírgula aqui, gente. Ah, que vírgula linda. Mas, vírgula, mas, em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E sabe o que vai acontecer? E a paz, e a paz, e a paz, e a paz, e a paz que excede, aleluia, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É isso que a gente precisa entender. Salmos 32:11. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Irmãos, preste muito bem atenção. Ainda que os irmãos de Jefité o rejeitaram, eu tenho uma notícia para você. E Jefité sabia disso. Deus não o rejeitou. Você pode ter sido rejeitada pelo seu ex-marido. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais.
Você pode ter sido rejeitado pelos colegas de trabalho. Você pode ter sido rejeitado lá na escola. O professor pode ter rejeitado você, mas Deus não te rejeitou, aleluia. Deus não rejeita seus filhos. Deus não rejeita seus filhos. Ontem na célula, o Mateus deu um testemunho lindo. Quando ele deu testemunho, eu lembrei do pastor Miles, que já está com o Senhor. E ele disse assim: pastor, no meu primeiro dia de aula, ele falou para a célula, para todo mundo que estava na célula online, no meu primeiro dia de aula, o professor de música disse: não sei o que você está fazendo aqui. Foi isso? É melhor você desistir, você não aprende nada. Você não entende nada de música. Não foi isso que ele falou? Não foi isso? Você não entende nada de música. E ele, em vez de chorar, em vez de entrar em depressão, ele ligou para a mãe dele e disse: mãe, eu vou ficar mais um tempo na escola. E ele foi estudar, e ele foi estudar, e ele foi estudar. E na prova daquele professor, ele foi o melhor aluno na prova daquele professor. Sabe o que o professor disse para ele? Perdão, esqueça daquelas palavras que eu disse para você. Você tem tudo para dar certo. Você já deu certo, você dá certo, Mateus. Você dá certo, meu irmão, aleluia. Acredite, você acredite, hora de vencer. Aleluia. Deus, essa força vem de dentro de você. Ele está aqui, ele mora aqui. Aleluia. Ele mora aí, ele mora aí, ele mora aí. Se ele está aí, dá glória a Deus. Se ele está aí, dá glória a Deus. Se ele está aí, dá glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Ei, olha aqui. Deus quer que vivamos a vida com intensidade, plenitude, emoção e criatividade. Eu vou repetir. Deus quer que vivamos a vida com intensidade, plenitude, emoção e criatividade. Seja criativo, receba a unção de criatividade em nome de Jesus. O Deus criativo está em você. Você tem o espírito do Deus criativo. Você é um em espírito com Ele. Você vai olhar amanhã lá na empresa, e naquele setor que ninguém tem uma saída, ninguém tem uma solução, Deus vai te dar uma criatividade fora do comum. Deus vai te dar um projeto, Deus vai te dar um produto, Deus vai te dar uma receita que você vai ganhar muito dinheiro, aleluia. Você vai construir casas como ninguém. Deus vai te dar uma estratégia, ninguém vai entender, isso vai valer ouro. Deus é um Deus criativo. Viva a vida com intensidade, viva a vida com criatividade, viva a vida com intensidade, meu irmão. Não vou fazer hoje não, amanhã eu faço. Perdeu o dia. Não, mas eu não entendi. Eu acho que o Osni disse que eu não sei tocar teclado. Eu não vou mais lá não. Está perdendo tempo. Quem disse? O Osni. O Osni não é Deus. Ele tem Deus, mas ele não é Deus. Ele pode estar falando a verdade, mas o meu Deus tem a capacidade de me fazer entender a música. É assim que a gente tem que viver, meu irmão. Vai para cima. A artilharia do mundo de pecado tem a finalidade de desequilibrar a estrutura interior da alma. Eu vou repetir. A artilharia do mundo de pecado tem a finalidade de desequilibrar a estrutura interior da alma. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: pois o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, ele vem desequilibrar. O pecado vai gerar rejeição. O pecado vai limitar você, querido. O pecado, a função do pecado é limitar e matar você. O salário do pecado é a morte. Fuja do pecado, se aproxime de Deus. Fuja do pecado. Quando eu digo, quando você não entende do assunto, fica calado para não pecar, porque o pecado vai te limitar. A incredulidade vai te parar. Então, o salário do pecado é a morte. E a artilharia do mundo de pecado tem a finalidade de desequilibrar a estrutura interior da alma. O inimigo sabe que com a estrutura interior desequilibrada, o homem perde a guerra por não lutar. Eu já vi tanta gente dizer assim: não, pastor, não vou lutar mais não. Chega, cansei, para. Não dá, pastor. Já lutei muito. Está desestruturado. Pecado. Olha aqui, preste atenção. As pessoas passam a desacreditar nelas mesmas quando são atingidas. Jefité tem uma lição para os rejeitados e complexados.
Apesar dos poréns de Jefité, ele não se deixou abater. A Bíblia o descreve como o gileadita, valente e corajoso. Diga, eu sou um valente e corajoso. Não é valente de estupidez, não é valente e estúpido nas palavras, não é grosseiro, é decidido a vencer. Valente e corajoso. Diga, eu sou um valente e corajoso. Você não vai recuar diante das dificuldades, você não vai retroceder diante dos empecilhos, você não vai parar por causa da rejeição. Essas rejeições serão uma vitamina para você. Você tem que ser um homem valente, uma mulher valente e corajosa. Jefité sofreu a pressão exterior quando foi rejeitado, mas não se entregou interiormente, não se desestruturou, não perdeu a visão, não desistiu de Deus. E sabe o que aconteceu com Jefité? Ele deu certo. Eu vou repetir de novo. Ele sofreu a pressão exterior. Apóstolo Paulo também diz isso. Paulo vai dizer que quando ele chegou à Macedônia, ele sofreu lutas de todos os lados. Todos os lados. Eu imagino quando eu leio esse texto que Paulo escreveu, quando ele chegou à Macedônia, lembra aqueles lutadores de boxe, quando o Mike Tyson era o lutador de boxe, que ele pegava o cara mais fraquinho, e em frações de segundo, ele derrubava o cara, em frações de segundo, lembra disso? Eu imagino assim, Paulo chegando na Macedônia, e ele pôs o pé na Macedônia, fofoca dali, mentira daqui, acusação não sei o quê, e tentam prender, e xingam ele, e não sei o quê, e papapá. E ele diz, eu sofri tribulações de todos os lados, temores externos e internos, por dentro e por fora. Jefité, ele sofreu a pressão exterior quando foi rejeitado, mas não se entregou interiormente, não se desestruturou. Ei, na hora que vier o bombardeio, calma, não responda. Peça graça a Deus, sabedoria. Alguém falou, não responda de imediato. Espere, pense. Se for necessário, espere o dia de amanhã. Se for necessário, busque uma orientação, um conselho. Não saia do salto, como dizem por aí. Não perca o equilíbrio. Não perca o domínio da sua vida. Não perca o respeito e nem a razão. Ele não se desestruturou, não perdeu a visão. Tudo que Satanás quer te cegar é que você esqueça os projetos de Deus para a sua vida. Ele não perdeu a visão, ele não desistiu de Deus. Tudo que o inimigo quer é que nós desistamos de Deus. Ele queria ser Deus, ele queria ser igual a Deus. Ele quer que a gente desista de Deus e vire para Ele, dê atenção para Ele. Tudo que o inimigo quer é que você dê atenção para Ele. Tudo que o fofoqueiro quer é que você saiba e vá lá tirar satisfação com ele. Porque se você tirar satisfação com ele, você está perdendo tempo, porque não vai dar em nada. Porque fofoqueiro e crítico só sabe criticar. E ele só critica quem produz, só criticam quem dá certo. Você nunca vai ver alguém criticando alguém que não faz nada. Só criticam quem faz alguma coisa. Então tudo que o inimigo quer que você pare e vá dê atenção para o crítico, para o fofoqueiro, para o caluniador, para aquele que apedreja, para aquele que rejeita. Não faça isso, dê a sua atenção toda para Deus. Aleluia. Não desistiu de Deus e ele deu certo. E eu quero dizer mais uma vez, você tem tudo para dar certo. Você pode declarar comigo isso? Diga, eu tenho tudo. Fale isso na primeira, eu tenho tudo para dar certo. Diga, eu já dei certo. Diga, eu já dei certo. Irmãos, eu creio que todo mundo que vem à igreja quer dar certo. Todo mundo que vem à igreja quer dar certo. Porque desde o início da igreja, a igreja é um laboratório, é um negócio de milagres, é um instrumento de milagres. A igreja não existe há 1 mês, 2 meses ou 3 meses. A igreja existe há milhares e milhares de anos. Há séculos existe a igreja. E quantas histórias de transformação, de milagre, de restituição, de cura, de ressurreição nós já ouvimos na história da igreja. Todo mundo sabe, pode criticar a igreja, pode falar mal da igreja, mas quando querem dar certo, o único lugar que elas procuram e devem procurar é a igreja. Procuram religiões e fazem trabalho e não sei o que, e matam isso, e matam aquilo, e acende vela. Mas quando eles descobrem que nada disso funciona, a solução e a saída é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Então, se a pessoa veio à igreja, é porque ela está cansada de beber, ela está cansada de pecar, ela está cansada de usar drogas, ela está cansada de se prostituir, ela está cansada de brigar com a esposa, ela está cansada de sofrer, e ela diz: eu preciso mudar de vida, e o único lugar que pode mudar a minha vida é a igreja, porque lá está Jesus de Nazaré, aleluia! Então eu creio que todo mundo que vem à igreja quer dar certo. Então, se você está aqui nesse auditório, ou você está nos acompanhando aí pela internet, é porque você já deu certo em nome de Jesus. Segunda coisa, Deus está te levantando para gerações. Alguns entenderam, ouvi um aleluia ali, um amém, eu vou repetir. Deus está te levantando para gerações. Deus é um Deus geracional. Irmãos, preste atenção. Se você der certo, Lúcia, e já deu certo, os seus filhos vão dar certo. Percebeu que quando você entregou a vida para Jesus, quando o Magal decidiu assumir uma aliança com Deus, o seu filho voltou para Jesus? E o seu filho está nos caminhos do Senhor, os seus netos vão estar no caminho do Senhor, os seus bisnetos, tataranetos, até 1000 gerações, se Jesus não voltar, todos estarão, todos já deram certo. Você é geracional. Deus é um Deus geracional. Satanás sabe que se ele parar você, ele não está parando só você. Tem a sua filha, tem o seu genro, tem a sua nora, tem os seus netos, tem os seus bisnetos, tem seus amigos, tem seus colegas, tem um monte de gente que ele para. Então ele vai, por isso que ele não desiste. Não é só o Osni que está em jogo, é isso que os pais precisam entender. É isso que as mães precisam entender. Não é só a sua vida que está em jogo mais. Tem uma geração toda pela frente. Então preste atenção, Deus está te levantando, aleluia, Deus está te transformando, porque Deus está pensando nas gerações futuras, em nome de Jesus, diga glória a Deus. O propósito divino continua em vigor, o propósito divino continua em vigor. Diga: o propósito divino ao meu respeito, diga: o propósito divino ao meu respeito continua em vigor. Deus jamais, irmãos, desistirá do seu propósito elaborado, especial e individualmente para cada um de nós. O plano de Deus continua valendo para a criação. O maior projeto da eternidade é a criação do homem. E o maior segredo desse projeto é o propósito divino que Deus tem para cada um de nós. Deus quer que em cada um, individualmente, seja executado o projeto elaborado para todos. Eu vou repetir, isso aqui é muito gostoso. Olha aqui, anote aí. Deus quer que em cada um, individualmente, seja executado o projeto elaborado para todos. Ele tem um projeto para todos, e esse projeto, Ele quer que seja executado individualmente na vida de cada um, mas que alcance todos. Porque Deus não é um Deus individualista. O plano de Deus é que as maravilhas do universo, que foi criada para todos, sejam desfrutadas pessoalmente por cada um. Que cada arsenal celestial de bênção para os seus filhos sejam concentrado e desfrutado individualmente, e cada um se realize plenamente no propósito eterno planejado por Deus. Você já viu um jovem morrer? Já foi a o velório de um jovem de 18 anos, 20, 25, 30 anos, alguém jovem. Alguém que tinha assim um futuro extraordinário, estava em faculdade, estava estudando. Os pais construíram uma herança, uma casa, deram um carro, tinha uma poupança legal, uma vida tranquila. E aí de repente morreu. Preste atenção no que os pais falam. Tinha uma vida toda pela frente. Estava para casar. Ele tinha planejado uma viagem. Ele disse que ia trabalhar, ia conquistar uma casa para nós. Morreu. Que pena. Ele tinha ideia de constituir uma empresa. Ele estava até construindo a casa dele. Ele estava guardando dinheiro para o seu primeiro carrinho. Ele estava indo tão bem na faculdade. Ele queria tanto fazer doutorado. Ele tinha um sonho de escrever um livro. Ele tinha o desejo de compor uma canção, gravar um vídeo. Ele queria tanto, ele tinha
tantos sonhos. É assim ou não é que os pais falam? É assim ou não é? Deixa eu te falar. Você acha que o Papai Eterno, o Pai Nosso que estás nos céus, aleluia, você acha que Ele criou todo esse universo para que nenhum de nós desfrutássemos? Tudo que Ele criou para nós desfrutarmos. Deus criou o mar para você ter tempo e ir lá na praia. Deus criou a praia, Deus criou o mar para você ter tempo suficiente e recursos financeiros para ir lá comer um camarão, aleluia, na beira da praia, aquele sol rachando, mandando descer suco, a limonada suíça, mais abacaxi com morango e gelo, e você lá. Deus criou o mar para isso. Deus criou as maiores empresas para você entrar lá. As melhores faculdades Deus criou para você estudar, aleluia. Os melhores terrenos Deus colocou nesse mundo para você. Sabe, irmãos, mas o pecado tem destruído a estrutura de muita gente. As pessoas morrem, o salário do pecado é a morte, e as pessoas não estão desfrutando de tudo que Deus criou, e ainda tem inveja daqueles que estão desfrutando. Presta bem atenção, quando você encontra alguém que está dando certo, alguém que está prosperando em tudo, ninguém nunca chega e diz assim: glória a Deus, você está no nosso time, você agora está dando certo, você está prosperando, você está conseguindo. Não, diz assim: sei não, hein? Estranho, né? De repente, o Wagner apareceu com uma Duster, e agora tem um sítio, uma casa na praia. Você viu, ele disse que deu uma oferta de não sei quantos mil reais. Estranho, né? Não, não é estranho. Ele só está desfrutando, estou profetizando na vida do pastor Wagner. Ele só está desfrutando de tudo que papai criou para todos nós desfrutarmos. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Então, veja bem, o propósito de Deus continua de pé para você. Todas as bênçãos, a sinal de bênção, Deus tem para você. Olha o que diz 3 de João, versículo 2. 3 de João só tem um capítulo. Versículo 2. Amado, oro na expectativa de que tenha boa saúde, que seja bem sucedido em tudo. Olha aqui o que Deus deseja para nós. Que sejamos bem sucedidos na vida espiritual, que você seja crente pra caramba. Que você não fique aí fofocando, mudando de igreja toda hora. Que você seja crente de verdade, que nada te abale. Que você esteja firme na rocha, em nome de Jesus. Pode vir um vendaval, o que for. Deus quer que você esteja lá, seja bem sucedido. Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Eu estou firmado em Deus, e glória a Deus, aleluia. Pronto. Deus quer que você seja bem sucedido nisso, vida espiritual. Deus quer que você seja bem sucedido no seu casamento. Não fica aquele negócio de ciúme maluco, desconfiando de tudo e de todos, até da sombra. Não. Deus quer que você confie no seu cônjuge. Deus quer que você tenha paz no seu lar. Deus quer que você se relacione muito bem com seus filhos. Deus quer que você viva uma vida calma e serena, sem estresse, sem pressão alta, sem remédio controlado. Deus quer. Ele tanto quer que a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Ele quer. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Não foi o demônio, não foi nenhum guru de autoajuda, não foi o diabo que inspirou João para escrever isso aqui. Foi o Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Deus. Amado, oro na expectativa de que tenha boa saúde, que seja bem sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Tudo começa na alma. Alma próspera não aceita rejeição, não aceita engano do inferno, não aceita. E eu termino aqui dizendo o seguinte: apesar das distorções históricas e sociais, o seu projeto continua em vigor, o plano de Deus continua em vigor para você. Desde quando o homem se desintegrou do sistema divino no Éden, Deus vem criando situações de resgate e levantando as pessoas comprometidas com Ele para executar esse plano. Se comprometa com Deus. Ele está trabalhando a restauração,
reparando os estragos provocados pelo pecado e permitindo que um povo deslumbre a visão eterna e se enquadre nessa realidade divina. Ei, decida, diga: eu vou me enquadrar na realidade divina. Saia do seu achismo, deixe as suas tradições. Tradições não mudam a vida de ninguém, de ninguém. Seja tradição dentro da igreja, seja tradição numa religião, seja uma tradição, não muda a vida de ninguém. O que muda a vida são os princípios eternos e divinos. Aleluia. Decida, diga: eu vou me enquadrar aos princípios estabelecidos por Deus para a minha vida. Eu vou me enquadrar, eu vou me ajustar. Mas vai doer, eu vou ter que falar a verdade, eu vou ter que confessar, eu vou ter que pedir perdão, mas eu vou me enquadrar aos princípios eternos. Aleluia. E quando a gente faz isso, sabe o que Deus tem para nós? Deuteronômio 28, versículo 3 a 8. Olha o que diz a Bíblia: vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre, os filhos dos seus ventres serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que Vocês serão abençoados em tudo o que Então tudo que você fizer já deu. Tudo que você for fazer vai dar certo. Quem está me entendendo diz amém. Olha aqui, está na Bíblia, gente. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugir. Virão por um caminho tramando: eu vou destruir a Maria, agora eu vou pegar, agora a Maria já era, não tem jeito. Aí quando chegam perto da Maria, encontram um exército celestial de anjos. E eles ficam desesperados, que eles voltaram tranquilo por um caminho e vão voltar desesperados por 7 caminhos, porque só um não vai caber eles não, de tanto desespero. É isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor, preste atenção, o Senhor enviará as bênçãos, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo que suas mãos fizerem, faz assim, mão, tudo que suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que lhes dá. Isso é Bíblia, gente. Meus irmãos, eu vou declarar mais uma vez sobre a tua vida: você tem tudo para ser um Jefité da nossa geração. Você tem tudo para ser um Jefité da nossa geração. Eu sou, não sei você, mas eu sou um Jefité da minha geração. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado, mas eu dei certo. Aleluia. Eu dei certo porque Deus está comigo. Eu sou um Jefité do século 21. Declara isso aí, diga: eu sou um Jefité do século 21. Diga: eu sou um Jefité do século 21. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Salmos de número 23, conhecido de muitos. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu. Você sabe o que significa a palavra pastor? Aquele que cuida. Quem cuida de você? Quem cuida de você? O Senhor. O Senhor é o meu, e de nada terei falta. Aí vem, o salmista diz: em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Para que agitação? Você faz a sua agenda diária: eu vou acordar a tal hora, eu vou orar, eu vou ler Bíblia, eu vou tomar café, eu vou sair para trabalhar, vou ligar o carro, não vou desesperado no trânsito, eu estou saindo com antecedência, eu tenho uma agenda, eu vou chegar cedo no emprego, eu vou executar o serviço normal, eu tenho minha hora de almoçar, eu vou bater um papo com um amigo tal naquele dia, eu vou chegar em casa a tal hora, tranquilo, eu vou tomar um banho, a minha esposa segue a mesma agenda, tudo vai estar funcionando, as crianças vão estar trocadas, nós vamos jantar e vamos para o culto do favor de Deus. Tranquilo. A gente para ali, hoje vai ter um X-salada, um combo triunfante, X-salada, Coca-Cola e batatinha frita. Eu vou parar na lanchonete, vou comer um combo triunfante. Olha a propaganda aí, ó. Já se ligou?
vou comer um combo triunfante, entendeu? Tranquilo. 10 horas, 10 e pouco, eu estou em casa, eu assisto um jornal, eu leio mais um pouco, bato um papo com a família e vou dormir. E amanhã, tudo outra vez, a mesma agenda. Pronto. Ele me conduz por águas tranquilas. A proposta de Deus é que você seja tranquilo. Quem está me entendendo, diz amém. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus vai zela muito pelo nome dele. Aguarda isso aí. Isso aqui é uma outra mensagem. Deus vai nos conduzir por águas tranquilas. Ele vai renovar as nossas forças por amor ao nome dele. Porque não pega bem para Deus a tua pressão ficar alta. Não pega bem para Deus você ter um AVC. Foi Ele que te criou, cara. Ele criou para dar certo. Não pega bem para Deus. Deus não coloca doença em ninguém. A doença é a gente que vai atrás. Come mal, dorme mal, não se exercita, bebe um monte de besteira. Entendeu? É gente. Águas tranquilas. Então Deus fez a gente para dar certo. Isso pega bem para o nome dele. E aí o texto diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, desespero, Covid, pandemia, não temerei perigo algum. Porque esse cara que vive uma vida tranquila, que tem tempo com Deus, TSD, que ora, que jejua, ele tem uma certeza, ele tem uma convicção. Qual é a convicção? Pois tu estás comigo. Você sabe que Deus está com você. Você tem tempo para conversar com Ele. Você tem tempo para orar. O meu garoto hoje fez uma pergunta interessante. Ele disse assim: pai, eu vou fazer uma pergunta que você não vai saber me responder. Eu disse: sério? Ele disse: sério. Falei: qual que é a pergunta? Ele disse: o que é mais importante? A minha vida ou a oração? Eu disse: como assim? Não entendi. O que é mais importante? A minha vida ou a oração? Aí eu disse: vocês estão esperando a resposta, né? Eu disse: a oração, Isaquinho. Ele disse: por quê, pai? Porque através da oração você vai ter mais vida, porque Deus é vida. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais vida você tem. Então, quanto mais você orar, mais você vai viver e ter vida de qualidade. Ele disse: tá bom, entendi. Que pergunta, né? Mas olha aqui, o salmista tem essa convicção: pois tu estás comigo. E ele diz mais: a tua vara e o teu cajado me protegem. Ei, você não está à deriva não, varão. Você não está à deriva não. Você que está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, ou nos acompanhando pela internet, talvez você mandar voar por muitos anos por aí. Você até diz assim: era para eu ter morrido já, pastor, de tanta besteira que eu já fiz. Sabe por que você não morreu? Porque sem você saber, Deus estava te protegendo. E te trouxe até aqui, te trouxe até esse canal agora para você ser abençoado, você mudar de vida. Me protege. E ele diz mais. Olha aqui o que aconteceu com Jefté. Ele diz mais: preparas um banquete para mim à vista dos que me rejeitaram, dos meus inimigos. Não foi isso que aconteceu com Jefté? Agora preste atenção, gente. Preste atenção no texto lá de Juízes, capítulo 11. Que Jefté não ficou tirando uma da cara dos seus irmãos. Ele foi lá e resolveu a parada. Se você continuar lendo o capítulo 11 de Juízes, você vai ver Jefté dialogando com os inimigos do seu povo, de Gileade. Você vai ver Jefté dizendo: não, nós não destruímos nada não, nós não roubamos nada de você não. Quando a gente saiu do Egito, estava indo para Canaã, pedimos para o seu rei para passar pelas suas terras, e vocês não permitiram. Nós fizemos outro caminho. Vocês estão querendo roubar uma coisa nossa que vocês não têm por direito. Sabe o que Jefté fez com os que rejeitaram? Ele foi lá e conquistou a vitória para eles. A Bíblia diz aqui: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Não é para você pisar nos seus inimigos, não é para você desdenhar dos seus inimigos, é para você servir aos seus inimigos com alegria. Isso que é cristianismo. E ele diz: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o cálice, o meu cálice. Sei, ele tem essa convicção, sei que a bondade e a fidelidade
me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Feche os seus olhos.